Bom dia. Fechar isso aqui, porque está dando um brilho ali, não. Bem, pessoal, então, hoje é dia 19 de outubro de 2021. A gente está iniciando o último capítulo, né, o último tópico aqui do cálculo 2, que é o estudo de séries e sequências, né? Então, geralmente, nos livros de cálculo, esse assunto é tratado nessa ordem: sequências, séries numéricas primeiro, e séries de potências incluindo séries de Taylor e séries de McLaurin, tá? Então, esses assuntos todos, eles vão estar no volume 2 do livro do Anton. O título é Cálculo. Então, ali no site da biblioteca, vocês têm que procurar pelo volume 2, né, e ali no acesso online, né, e procurar lá no capítulo que trata desses assuntos de séries, porque, claro que ele vai apresentar, né, muito mais informação, muito mais resultados do que nós vamos ter tempo de trabalhar aqui. Inclusive, vai ter outros capítulos lá sobre integração múltipla. Isso vocês não precisam se preocupar, né? Vocês precisam dar atenção aos exemplos que ele vai apresentar sobre esses conteúdos, tá? O que ele faz? Ele apresenta uma ideia inicial do que é uma sequência, né? Bom, uma sequência, essencialmente, é uma forma de ordenar elementos num conjunto, dizendo, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, etc., né? Muitos dos resultados que hoje as pessoas procuram como referência para tomar uma decisão, tanto do ponto de vista pessoal, na hora de consumir alguma coisa, né, ou decisões institucionais, né, parte de uma empresa, parte de uma corporação, quando vai tomar uma decisão, uma estratégica, por exemplo, muitas dessas decisões são baseadas em análise de dados, né? Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui que, né, faz parte do nosso dia a dia. Aqui. Por que a gente está aqui mascarado, né, distanciado uns dos outros? Porque existem estudos dizendo que, por causa da Covid, para evitar, né, a contaminação, para diminuir a taxa de contaminação, né, a gente deve estar distanciado, deve usar equipamentos de proteção, a gente deve tomar vacina, etc. Isso tudo por quê? Porque existem números mostrando que, em determinado momento, o número de pessoas infectadas aumentou muito, né? Então foi através dessa série de medidas protetivas que foi possível controlar e diminuir o número de pessoas infectadas e hospitalizadas, etc. Né? Se não houvessem esses dados, as pessoas não poderiam tomar uma decisão assim, baseada no achismo. Eu quero que as pessoas usem máscara. Não, mas por quê? Né?
Por que as pessoas têm que estar distanciadas? Tem que ter alguma razão para isso, né? E a gente vê agora, nos últimos meses, né, especialmente aqui no Brasil, com o avanço da vacinação, claro que isso depende muito da cabeça de cada um, né? Tem pessoas que acreditam que, sei lá, a vacina pode fazer mal, né? Mas eu acredito que a vacina acaba sendo um bom instrumento de combate à contaminação e às taxas de transmissão, principalmente, né? E a gente percebeu que, à medida que aumentou o percentual da população que está completamente vacinado, o número de casos diminuiu, o número de casos mais graves diminuiu mais ainda, né? Então, quer dizer que não há um acaso, né, que aconteceu isso, certo? Então, esse é um exemplo prático, né, um exemplo contundente de que, bom, que números são esses? Bom, são os números de pessoas que são vacinadas, que são informadas pelo Ministério da Saúde, né, as vacinas que são aplicadas, etc. Claro que isso é um universo imenso, né? Existem muitos números no meio dessa história, né, e eles podem ser organizados de diferentes formas, né? Então, a ideia de sequência é simplesmente organizar, de alguma maneira, um conjunto de dados para que a gente possa fazer alguma análise. Quais são as análises que a gente vê nesse caso específico, né, dessa doença que é a Covid-19? Os principais elementos são as projeções do número de casos que vão acontecer, né, no futuro próximo e depois no médio e longo prazo. O que os casos anteriores de epidemia que aconteceram, né, no século passado, séculos anteriores, até mesmo o século XXI, né, mostraram que, no passar do tempo, né, o número de pessoas contaminadas, o número de pessoas que morrem por causa de uma doença epidêmica, acaba indo para zero, né? Isso aconteceu na gripe espanhola, no século XX, né? Ela é chamada assim, gripe espanhola, até as pessoas podem fazer uma confusão achando que ela iniciou na Espanha, mas não. Essa foi uma gripe que acometeu a Europa inteira, né? E aí nos anos 20 do século passado, e o único país que divulgava os números que eram, na época, já coletados, né, era a Espanha. Certo? Os outros países se negavam a divulgar os números de pessoas infectadas pela doença. Então, como a Espanha divulgava, a gripe ficou conhecida como gripe espanhola, né? Então, você vê, o país que, digamos, tratou de modo um pouco mais sério, né, a ocorrência daquela doença, acabou ficando com essa alcunha, né, da gripe espanhola, como se tivesse sido a causadora, né, do aparecimento do vírus. E esse vírus ele veio para o Brasil numa viagem de navio, as pessoas vieram contaminadas para cá e espalharam a doença aqui. Na época, né, em 1920 aproximadamente, morreram 20 milhões de pessoas. Essa é a estimativa que a gente vê na maior parte dos textos que falam sobre essa doença, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Com a medida que o tempo foi passando, né, as pessoas adquiriram imunidade e o número de pessoas que morriam em função da doença acabou indo para zero, né? Aconteceu isso com H1N1, né? Inclusive, para quem frequenta aqui a PUC, nos anos anteriores, havia cartazinhos espalhados, sabia se tem algum ainda, né, da gripe H1N1, certo? Que foi uma doença também que é infecto-contagiosa, né? Ela causou também muitas mortes aqui no Brasil. O que aconteceu? No início, né, as pessoas não tinham proteção, com o passar do tempo foi desenvolvida uma vacina, né, e o número de casos e mortes começou a diminuir, né, e ainda que as pessoas têm que tomar cuidado, né, a gravidade dessa situação diminuiu muito em relação à situação inicial. E agora a Covid está acontecendo a mesma coisa, né? Então, o que eu quero dizer com esses exemplos? Que numa sequência de números, a principal preocupação, digamos assim, o principal componente é calcular o limite do termo geral da sequência quando ele vai para o infinito, tá? O que vai acontecer com o número de pessoas infectadas ou mortas pela Covid lá no ano 2050, 2060. Tá? Claro que o infinito é um conceito bastante abstrato, né, pessoal? Em certos casos, a gente pode considerar que o infinito pode ser uma questão de horas, né? Pode ser uma questão de dias, meses, anos. Depende muito da situação, né?
Imagina uma pessoa que está lá numa academia, eu cito esse exemplo, né? Uma pessoa está numa academia ali há 2 horas, ali fazendo exercício. Vamos imaginar um atleta. Para essa pessoa, mais 1 minuto ou 2 de exercício é um sacrifício. O cara já está cansado, já desgastado. Então ele olha para o relógio e assim, pô, mais 1 minuto. Né? Parece um tempo que não termina. Né? Então, às vezes, pode acontecer isso. Claro que numa doença infecto-contagiosa, como a da Covid, o que a gente imagina? Quanto mais rápido, né, o problema for debelado, né, quanto mais rápido for resolvido, melhor. Mas a gente sabe que isso, na prática, não acontece. Né? A gente imagina, pelo menos as estimativas aí feitas recentemente, como o Brasil está atingindo 70% de pessoas completamente vacinadas, né? Até aí o final do mês de outubro, início do mês de novembro, né? Deverá diminuir drasticamente o número de casos, e especialmente os casos mais graves, a partir desse momento. Né? Esses são os estudos que mostram, porque já aconteceu isso em epidemias anteriores. Né? Então, o que eu quero dizer com essa história? Que nesses exemplos, né, de sequências, evidentemente, os autores dos livros não têm condição de atualizar, né, com fatos tão recentes como esse, de modo imediato. Né? Então, o que eles apresentam, né, quando a gente vê, por exemplo, a definição, né, e as fórmulas de sequências? Né? A sequência ela vai ser escrita como uma fórmula matemática desse tipo aqui. Né? Esse n aqui, ó, é um número natural. Isso é uma forma de ordenar os elementos. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um exemplo bem simples. Tá? Vamos imaginar aqui, pessoal, eu sou... bom, vou explicar para vocês, eu sou formado em matemática, né? Eu fiz meu curso de graduação em matemática. Tá? Então, no meu curso, fiz diversas disciplinas teóricas, né, da matemática, uma delas a história da matemática. Então, na evolução do conceito de número, né, eu aprendi com meus professores que os números naturais iniciam em 1. Tá? Tem livros de matemática mais, digamos, voltados para a questão pedagógica, que iniciam os naturais no 0. Né? Por que meus professores ensinaram que o conjunto dos naturais inicia em número 1? Porque os números naturais eles sempre foram usados para a gente fazer contagem de objetos. Né? E as crianças, se vocês tiverem, né, algum familiar, um irmão mais novo, vocês vão ver que elas começam a contar objetos iniciando com 1. Nenhuma criança vai dizer assim, ó, ali no canto da sala tem 0 carros. As crianças não aprendem com 0, elas aprendem com 1, porque elas aprendem com a coisa que elas enxergam, aqui tem uma cadeira, aqui tem uma mesa, etc. 2, 3, né, tem um carrinho, 2 carrinhos, uma bola, 2 bolas. E depois, quando elas... lá não tem nada, lá, 0. O 0 vem depois, porque o 0 é uma abstração mais difícil. Né? Então, eu vou considerar que aqui na minha sequência, aqui, o inicio em 1. Tá? Mas isso no livro de cálculo pode ser que o n inicie em 0, isso não vai causar nenhum prejuízo do ponto de vista do estudo de sequência, porque como a gente quer estudar o que vai acontecer lá no infinito, né? Se inicia no 0 ou no 1, não vai fazer muita diferença do ponto de vista dessa questão do limite. Tá? Então, olha só. Isso aqui é uma situação, é uma sequência, que a gente pode calcular os elementos facilmente, porque é uma fórmula muito simples. Tá? Então, como é que a gente calcula? Vamos imaginar aqui os primeiros elementos da sequência. Se o n for 1, né, o A1 vai ser 1 sobre 2 na 1, que é 1 meio. Tá? Se ele for 2, o A2 vai ser 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 quarto, que é a metade do anterior. E se ele for 3, o A3 vai ser 1 sobre 2 ao cubo, que é 1 oitavo, e assim sucessivamente. Então, você veja, a gente pode colocar, né,
numa anotação, os elementos como um conjunto, ó. Sempre tomando cuidado de usar os 3 pontinhos no final ali, pessoal, para indicar que aquele processo ali é um processo infinito. Tá? Vão existir infinitos elementos naquele conjunto, né, obtidos pela substituição sucessiva, né, dos valores inteiros positivos aí do índice, que é o n. Né? Então, por que é chamado uma sequência? Né? Porque eu sei que esse aqui é o primeiro elemento, esse é o segundo, esse é o terceiro, etc. Né? Se eu quiser saber qual é o 10º elemento dessa sequência, basta eu substituir o n por 10, aqui eu vou ter o valor correspondente à 10ª posição. Eu não preciso calcular os 9 primeiros para saber qual é o valor do 10º. Né? Se eu quiser calcular o 100º elemento, basta eu substituir o n por 100. Então, essa é a vantagem, digamos assim, né, da gente ter uma fórmula que nos define o chamado termo geral da sequência, né? Porque me permite calcular qualquer elemento da sequência a partir da fórmula. Vocês imaginam, se pegam lá uma tabela, né, com um monte de números, aí tu não sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, né? Isso acaba dificultando, né, o tratamento daquelas informações. Para quem faz aí, né, um estudo de dados, né, que é uma área que hoje é de muito interesse, né, sabe que para poder extrair alguma informação, né, de um conjunto de dados, é necessário, primeiramente, que eles sejam organizados. Né? Então, isso é muito importante do ponto de vista de uma análise, né, que possa ser feita. Eu tenho que ter alguma estratégia, né, alguma organização para aqueles elementos. Tá? Então, a sequência é uma função matemática, só que em que o domínio, em vez de ser um número real, x, né, que geralmente a gente está acostumado ali no cálculo, chamar de f de x, né, onde o x é um número real qualquer, aqui é uma f de n, onde o n é um número natural. Então, observa, nesse caso, se a gente pensar, né, em termos do comportamento futuro dos elementos dessa sequência, se eu pensar assim, bom, qual é o limite, né, qual é a tendência do termo geral da sequência, essa tendência é expressa matematicamente pelo cálculo do limite do AN quando n vai para mais infinito. Certo? Essa é a ideia, né, de pensar assim, bom, qual vai ser a tendência que essa sequência vai apresentar. Tá? Então, aqui nós teremos o limite, quando n vai para mais infinito, de 1 dividido por 2 na n. Tá? Bom, no cálculo de limites, vocês que são das diferentes áreas aqui, né, os diferentes cursos de graduação que usam, né, a matemática como uma ferramenta, né, para obter resultados, enfim, para analisar certas questões. Neste cálculo aqui, vocês têm 2 possibilidades, né? Vocês podem fazer um experimento, digamos, pegar uma calculadora e vai substituindo os valores ali, vocês vão obter, bom, esse aqui, se a gente calcular este número, isso aqui é 0,5, esse aqui é 0,25, esse aqui é 0,125 e assim sucessivamente. Então, se vocês fizeram um experimento desse tipo, vocês vão dizer, bom, à medida que o n vai aumentando, a divisão vai tender a zero. Certo? É uma forma de concluir que esse limite é zero. Então, esse limite é igual a zero, né, quando o n vai para o infinito. A outra possibilidade é analisar separadamente, né, o numerador e o denominador e observar. Ó, o numerador é uma constante, né, não depende do n. Se o n é 10, ou 20, ou 50, o numerador é 1. Né? Por outro lado, o denominador é 2 na n, então, à medida que o n aumenta, o 2 na n cresce muito, sem limite superior, né?
Então, a tendência dessa divisão é realmente ir para zero. Tá? A gente vai dizer que o limite dessa sequência é igual a zero, e também se usa dizer que a sequência a n igual a 1 sobre 2 na n, ela converge para zero. É uma sequência convergente, né? E o limite dessa sequência é zero. Né? Então, quando uma sequência possui limite, a gente diz que essa sequência é uma sequência convergente, que é o exemplo 1 aqui. Por outro lado, só para a gente diferenciar uma situação da outra, ó, vamos pegar essa sequência aqui. Ó. 3 na n. Bom, então, se a gente fizer a mesma brincadeirinha ali, né? Substituindo o n por 1, por 2, por 3, fazendo os primeiros resultados aqui, ó. 3 na 1 é 3, né? 3 ao quadrado é 9. 3 ao cubo, 27. Etc. Certo? Então, você imagina assim, ó, se alguém disser assim para vocês, olha, eu vou te contratar para trabalhar no projeto aqui, vai ganhar R$ 1, né, por mês, no primeiro mês de trabalho, mas a cada mês o teu salário vai triplicar. Certo? R$ 1 por mês, primeiro mês de trabalho. Aí tu vai para casa e vai pensar, pô, será que vale a pena aceitar essa oferta? Dependendo do prazo, vale a pena. Porque se ele for triplicado a cada mês, daqui a pouco ele vai ser um salário muito pouco. Mas é claro que essa oferta dificilmente alguém vai fazer para vocês se a pessoa tiver um bom conhecimento de matemática. Tá? A menos que o cara tenha um fundo infinito de recursos lá, que ele pode pagar um salário tão, fazer uma proposta tão generosa como essa. Porque é evidente, né, pessoal, que se eu multiplicar por 3 sucessivamente, no caso aqui a sequência que começa com 3, né, os valores vão crescer sem limite superior. Certo? Então, a gente vai dizer que, neste caso, né, o limite dessa sequência é mais infinito. Tá? Ou seja, essa sequência aqui é uma sequência divergente. Ou a gente vai dizer que o AN aqui diverge. Tá? Certo? Então, quando uma sequência possui limite no infinito, a gente diz que ela converge, né? O valor do limite lá é tanto. E para o limite existir, tem que ser um número. Tá? Se o limite é mais infinito, a gente vai dizer que a sequência é uma sequência divergente, ou se a sequência ou que a sequência diverge. Tá? E às vezes pode acontecer até do limite não existir. Tá? Neste caso, a gente usa esse símbolo mais infinito, né, para representar a ideia de que os valores resultantes aqui, ó, eles vão aumentar sem um limite superior. Imagina assim, 3 na n. Essa potência aqui, ela pode superar qualquer número que vocês queiram. Por maior que seja. Você pode imaginar um número imenso. Tá? 1 milhão, 2 milhões, 1 quilhão. Tu vai encontrar um n suficientemente grande, de modo que 3 na n vai ser ainda maior do que esse número que tu pensou inicialmente. Por maior que ele seja. Certo? É isso que significa dizer que o limite é mais infinito. Tá? Bom, então, essa é a ideia de sequência. Agora, qual é a diferença para as séries? Deixa eu só ver como é que está aqui, ó.
imagem. Fica um brilho ali no quadro. Agora vamos ligar aqui para ver. Aqui, ó. Mas depois, no vídeo... vai chegar. Muito bem. Bom, então, vamos falar aqui sobre a ideia de séries numéricas. Bom, então, as séries numéricas são somas com infinitos termos, tá? Então, a notação usada que vocês vão encontrar aí nos livros podem ser diferentes dependendo do autor e dependendo do contexto, tá? Então, é o seguinte, se for um livro de cálculo, como esse do Anton, livro do Sturge e outros autores que têm, né, livros de cálculo, geralmente eles vão representar nesse formato aqui, ó, somatório do AN, quando n vai de 1 a mais infinito, ou somatório do AN, quando o n varia de 0 a mais infinito, onde esse índice é chamado de índice inferior, né, aqui no caso 0 e aqui 1, e esse aqui é o índice superior. Então, significa, em qualquer dos casos, que ele começa aqui nesse valor inferior e vai de 1 em 1, né? O n igual a 0, depois 1, depois 2, depois 3, etc., até o infinito. E aqui é a mesma coisa, tá? Começando em 1. Nesse símbolo aqui, a ideia é a mesma. Só que aqui, o autor entende que a pessoa que está lendo aquele texto já tem um conhecimento suficiente para saber que o n inicia num certo número e vai ao infinito. Por que ele não escreve? Porque essa notação ela é mais interessante quando se trata de teoremas, propriedades que não dependem de o n iniciar em 1 ou 0 ou 2. Não interessa. Porque essas propriedades que valem para séries, elas não dependem do início da série. O que interessa é que tem uma quantidade que inicia ali o índice, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 0, e vai para o mais infinito. Certo? Então, essa notação aqui, ela é uma notação que subentende, né, que o leitor sabe que aquela ali se trata de uma série em que o índice inicia num certo número aqui e vai para o mais infinito sem ter limite superior. Tá? Isso é muito diferente da notação de somatório quando tu quer fazer uma soma com, sei lá,
10 parcelas, 5 parcelas. Aí tu tem que dizer, ó, o N vai de 1 até 10, ou de 1 até 15. Aí sim, tu tem que especificar o número de parcelas, certo? Bom, então, a diferença, né, das séries em relação às sequências é que tem uma operação de soma. Né? Então, vejam que quando a gente escreve, vamos supor lá que eu escrevo aqui somatório, isso aqui corresponde a A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais etc, né, mais o AN. Tá? Então, quando a gente desenvolve, né, quando a gente expande o símbolo do somatório, é isso que resulta. E vocês conhecem já o que é uma série. Tá? O exemplo de série que vocês já conhecem é essa aqui, ó. 1/3. Se vocês fizerem a divisão de 1/3, o resultado é 0,3333, etc. Tá? Por que isso aqui é uma série? Porque é 0,3 mais 0,03 mais 0,0003 mais 0,0003 e assim por diante. Tá? Existem outras inúmeras divisões de números inteiros que formam o que a gente chama de uma dízima periódica. Tá? Que é aquele tipo de comportamento que é resultado de uma divisão que não é exata, tá? Mas as operações de cálculos que são efetuadas repetidas vezes produzem sempre o mesmo resultado. Né? Porque observa, como é que a gente faz a divisão, né, do 1 pelo 3? Ó, bom, 1 não dá para dividir por 3 porque não cabe o número inteiro de vezes. Então bota um zero aqui e bota 0 vivo. Né? Aí 3 vezes 3, 9, sobra 1. Aí bota outro zero. Aí repete aqui. Aí sobra 1, bota outro zero, repete aqui. Então vai, né, repetindo esse processo, e isso acontece sem um elemento que seja o último termo. Né? Nas nossas situações de dia a dia, em que a gente precisa efetuar um tipo de divisão como essa, a gente vai pegar lá, por exemplo, 2 casas decimais, 3, 4, 5, depende do problema, certo? Na maior parte dos casos, isso resolve, né? Não tem nenhum problema, né, fazer o que a gente chama de truncamento da série. Né? Então, é claro que quando a gente aprende, né, a efetuar esse tipo de processo aqui lá no ensino fundamental, ninguém nos diz lá, né, isso aqui é uma série numérica, certo? Não, isso aprende lá, isso aqui é uma chamada dízima periódica, né? E existem outros exemplos. Então, no contexto aqui das séries numéricas, né, a gente vai dizer que é possível fazer o que a gente chama de somas parciais da série. Que é, por exemplo, a soma S1 é a soma da primeira parcela da série, que é o 0,3. A soma parcial S2 vai ser a soma das duas primeiras parcelas da série, que vai dar o 0,33. E a soma parcial S3 vai ser a soma das 3 primeiras parcelas, que vai ser a soma S2 mais a terceira parcela, ou seja, esse resultado aqui. Bom, você observa. Se vocês fizerem uma conta bem simples, vocês vão ver que essa soma parcial aqui, ó, ela corresponde a 90% do valor da série. Isso aqui é 99%, aproximadamente. Então, vocês vejam, as primeiras parcelas da série já são representativas de uma quantidade proporcionalmente muito grande da soma total da série. Tá? E isso é o que acontece
em geral, né, com as séries convergentes. Então, a gente vai dizer que esta série aqui, ó, é uma série convergente porque ela tem uma soma, né? Ou seja, as somas parciais, né, essa sequência aqui, ó, a gente vai chamar de SN, né? A soma do A1 mais o A2, mais o A3, etc., mais o AN, né? Chama soma parcial da série, né? Ela vai ter a propriedade de ser uma soma, vai ser uma sequência de somas que vai convergir para o valor exato lá da série, que é 1/3. Né? Certo? Então, a sequência muito bem. Então, vou mostrar um segundo exemplo aqui. Então, a gente vê os teoremas, os casos mais gerais. Vamos fazer uma análise de uma série que é a série 1/2AN, agora iniciando em zero. Tá? Então, vamos supor que eu tenho essa série dada ali. Então, eu vou construir, né, essa sequência de somas parciais. Né? Qual é a ideia aqui? Ver se a gente consegue achar uma fórmula para o cálculo das somas parciais da série, para depois, então, estabelecer se existe ou não o limite desta sequência quando ele vai para infinito. Tá? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a série 1/2AN,
Vou escrever aqui os primeiros termos da série, desenvolvendo. Substituindo o n por zero. Aqui vai dar 1 sobre 2 a 0. Depois, o n por 1 vai dar 1 sobre 2 a 1. Depois, 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 2 ao cubo. 1 sobre 2 a 4. E assim por diante. Eu vou escrever aqui, fazer umas continhas aqui. Então, esta série aqui é uma série que tem uma regra de formação dos termos que, a partir do primeiro, então, que é o número 1, né, os demais são obtidos pela divisão sucessiva de cada termo por 2. Né? Então, divide esse aqui por 2, dá o termo consecutivo, que é 1/2. Divide novamente por 2, dá o seguinte termo, que é 1/4, e assim vai. Né? E aí, somando todas essas quantidades, a pergunta é se esta soma vai convergir para um número ou ela vai ser divergente. Né? Então, para fazer esse tipo de análise, né, a gente calcula as somas parciais desta série. Né? Então, vou escrever aqui do ladinho para ficar melhor. A soma S1 é apenas o primeiro termo. Este exemplo aí é 1. A soma S2, bom, nesse caso aqui é o A0, né, já que eu comecei ali a contagem do índice em 0. Né? A soma S2, né, seria o A0 mais o A1, que é 1/2, é 1 mais 1/2, que é, somando aqui, 2 mais 1, 3/2. A soma S3, A0 mais o A1 mais o A2, somando os dois aqui vai ficar 3/2 mais ou 1/4. Né? Pega a soma dos dois primeiros, que já fez ali na linha anterior, que é 3/2, e soma com a terceira parcela, que é 1/4. Aí divide aqui 4 por 2 dá 2 vezes 3 dá 6. Então, 7/4. Aqui a soma esse 4. É o 7/4, mais a quarta parcela, que é o 8º. Aqui vai dar 8, o MMC. 8 sobre 4 dá 2, dá 14. Então, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Analisem bem aí as somas parciais, S1, S2, S3, S4. Olhem com bastante atenção esses resultados aí. E antes de calcular detalhadamente, qual é o valor do S5? Olhando para os valores do S1, do S2, do S3, do S4. Qual deve ser o valor do S5? 16 por 30?
Pensa mais. Pensa mais um pouquinho. Pensa um pouco. 31. Por? 16. 31 por 16. Qual é a conta que fizesse? Eu fiz o dobro do 15 mais 1 e mais 2. Isso. Bom, analisando aqui, né, os valores obtidos. Aqui é como se fosse 1 dividido por 1. Né? Ó, o que a gente observa? 1 no numerador, né, das frações. 1, 3, 7, 15. Então, é sempre uma potência de 2 menos 1. Tá? 2 na 1 menos 1 dá 1. 2 ao quadrado é 4 menos 1 dá 3. 2 ao cubo é 8 menos 1 dá 7. 2 na quarta é 16, menos 1 dá 15. 2 na quinta é 32, menos 1 dá 31. Tá? E o denominador são potências de 2. 2 na 0, 2 na 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Tá? Muito bem. Então, realmente, se a gente fizer o cálculo do S5, ó, vai ficar o 15 oitavos ali, que mais 1 sobre 16. Vai ficar 30 mais 1, que é 31 sobre 16. Muito bem. Então, agora eu quero que vocês pensem aí, alguns minutinhos. Né? Eu dizia uma fórmula que seja válida aí para qualquer n, que é a soma das n primeiras parcelas dessa série. Vamos ver. Pode testar aí para ver se funciona. Fica à vontade. Só um minutinho. Tá bom. Vai chutando aí, vai chutando, testando até fechar. A dica é que tem que usar potências de 2.
Quem quer já dizer, se já conseguiu? Quer mais uns minutinhos? A barra de baixo. É? A barra de baixo eu peguei. Não, então, papel mais um pouquinho. Outra dica. Tentem identificar a formação de cada uma dessas frações aqui, para depois descobrir a fórmula geral. Usando as potências de 2. Vai ser o que o senhor falou aí. Ok? É isso. É isso. Aqui, ó. Na verdade, assim, olha aqui, ó. O denominador, como ele falou ali, é mais fácil, né? Observa, comparando aqui com o índice, né? 1, 2, 3, etc. Vocês observam que no denominador, ó, esse 2 aqui, ó, é o índice que está aqui no expoente menos 1. Esse 3, por exemplo, ó, é 2 ao cubo menos 1. Ao quadrado. Tá? Esse aqui, ó, é 2 dá 1 menos 1. Vou deixar o numerador por enquanto. Aqui, ó, esse 8, né, que é 2 ao cubo, ó, 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 na 4 menos 1.
É sempre uma unidade a menos que o índice. O 16 é 2 na 4. Né? 2 na 5 menos 1. Né? Ou 2 na 4. Já o numerador, né? Como a colega falou e depois eu comentei, ó, é sempre uma potência de 2 menos 1. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, é 2 ao quadrado, que é 4, menos 1. 7 é 2 ao cubo, 8 menos 1. 15 é 2 a 4, menos 1. 31, 2 na quinta, menos 1. E aqui também, ó. Então, em todos eles vale a mesma regra. O que a gente observa? Se a gente olhar para o índice que aparece aqui, né? Esse índice, ele indica o número de parcelas que está sendo somado. Mas observa que, nesse caso, por isso que é importante aquela questão da série, o índice iniciar no 0 ou no 1. Neste exemplo, o somatório inicia com um índice em 0. Então, para somar n parcelas, iniciando em 0, tem que terminar em n menos 1. Porque se iniciar em 1 a contagem, para ter n parcela, tem que terminar no n. Então tem que cuidar disso aí. Tá? Então observa, quando tu vai somar n parcelas aqui, observa que a última parcela que é somada é sempre uma potência de 2, que corresponde a uma unidade em relação ao índice, né? Uma unidade a menos. Quer ver? Ó? Vamos escrever aqui. Um sobre 2 ao cubo, né? É a última parcela. Não cabe, né? Imagem. Vou fazer o seguinte. Vou escrever aqui para fazer de novo. O pessoal que depois vai assistir o vídeo. Tá? Então, a gente observa que, desenvolvendo as primeiras somas, né, iniciando no índice em 0, que no caso das somas parciais com n parcelas, o último expoente do 2 aqui vai ser uma unidade imediatamente inferior ao índice que aparece aqui. Isso aqui é 3, lá é 2, isso aqui é 4, lá é 3, expoente. Então, se no caso do n, tá, que é um n genérico, a potência correspondente é 2 a n menos 1. E o que a gente viu? Que as somas dessas parcelas, né, vão se transformar em 2 na n aqui, né? E aqui no numerador, 2 na n menos 1. Né? É isso que a gente viu. Ora, isso aqui é uma subtração que aparece no numerador. Então, eu posso separar em duas frações. Dois a n sobre 2 a n, menos 1 sobre
Não, aqui era 2 na N mais 1, né? Aqui no numerador. Era 2 na N mais 1? Menos N menos embaixo. Não, a soma. Vamos fazer de novo aqui. Aqui dá 3 meios. 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 na N, sobre 2 ao quadrado. Não, sobre 2 a 1. Aqui que é o expoente é inferior, né? Isso. Então, vamos corrigir aqui, ó. Isso. O de baixo é 2 na N menos 1. É isso aí, né? Beleza. Então, por que é melhor separar? Porque daí eu posso observar aqui ó, que como essas duas parcelas são de uma mesma base, né, a potência de 2 na N dividido por 2 na N menos 1, pelas propriedades da potenciação, eu posso conservar a base, que é 2, né, e posso subtrair os expoentes. Né? Se eu subtrair esse expoente menos esse expoente aqui, vai sobrar 2 na 1, que é 2. Certo? Ó. 2 na N sobre 2 na N menos 1 é 2 na N menos N menos 1. Que é 2 na N menos N mais 1, que é 2 na 1, que é 2. Tá? Menos 1 sobre 2 na N menos 1. Então, olha só, esta fórmula aqui é muito mais legal de trabalhar, por quê? Porque ela só tem uma posição que aparece bem. Então, essa fórmula do SN, 2 menos 1 sobre 2 na N menos 1, tá? É a fórmula ideal para a gente analisar o comportamento do SN quando ele não é definido. Tá? Quer ver? É o seguinte. Vou deixar assim, depois a gente vai só preencher. Quer ver? Vamos calcular, então, essas somas quando n for 2, 4, 5. Bom, n igual a 2 a gente já sabe. Aqui é 3 meios. Tá? N igual a 4, a gente tinha calculado, a gente tinha dado quanto? Acho que era 7 oitavos, é isso? Vocês têm ali, por favor? 7, 4. Para n igual a 4? 15 oitavos. 15 oitavos. Muito bem. Então, vamos calcular o n igual a 8. Não, é o 31 sobre 16. O 31 sobre 16 era o S4? Eu já não guardei aqui. Ah, tá falando de calculando de novo, né? Isso é para ser mais rápido aqui, para observar a convergência quando ele vai definido, né? Ah, tá. Não, só para fazer a análise ali. Estava pulando de 1 em 1 ali. Eu já... Tá. Entendi. Por exemplo, o S8, tá? O S8 vai ser 2 menos 1 sobre 2 na 7. Isso aqui vai dar 2 na 7 é 128, eu acho. Aqui vai dar 257. Quem tem calculadora pode verificar. Isso?
16. Ficar 2 menos 1 sobre 2 na 15. A 2 na 15 é um número imenso, porque 2 na 10 é 1024. Tem que dar isso. Multiplicar por 2 na 5 é 32. 32, 761. 32, 768. 768. Já vai dar o dobro menos 1. 65 e alguma coisa. Acho que vai dar 15, 13, 7. Pode. 2 na 16 menos 1. É isso? A 65, 535. 5. Ah, é claro. 16 menos 1 é 3. Beleza. 65. 535. Vou fazer esse último aqui. Ah, isso aqui vai dar. Não sei se a calculadora vai encher. Vai encher. 2. Dá 2? 2.147.483.648. Dá maior que 2? Ah, o resultado final? Ah, não. Eu estou pensando no resultado final já. Não vou pegar os valores de TV. 2 a 31, daí dá 2 a 31. 2 a 32 menos 1. Isso, 2 a 32 menos 1 sobre 2 a 31. Isso aqui vai dar. Se fizer na calculadora, acho que vai dar 2. Dá 2? Não, eu estava vendo ali a relação entre eles. Sempre quando tu divide um para o outro, Vai dar praticamente 2, à medida que vai aumentando ele. Nesse caso, aí deve dar quase 2. Deu quase 2, deu 9, 9. Dá vários 9. Tá. Vamos colocar aqui já o resultado fracionário, então. Quantos 9 você lembra aí? Tem como contar aí, por favor? Deu 9 aqui pelo que coube Então- na viseira. Deu uma lista. Beleza. Na verdade, o que está acontecendo? Né? O que vocês estão percebendo aí é que essa sequência de somas vai tender a 2 à medida que o N vai aumentando. Por quê? Porque essa parcela aqui, ó, ela vai tender a 0. Porque o 2 aparece no denominador, né? Então, à medida que o N vai aumentando, esse fator aqui, ó, no denominador vai aumentar muito, a tendência dessa parcela ir para 0, a sequência de somas parciais vai tender a 2. Né? Então, o limite, quando N vai para infinito do Sn, é igual a 2. Ou seja, a gente vai dizer que aquela série é uma série convergente e a soma da série é 2. Tá? Então, a conclusão dessa história a série
Certo? Então, quando a sequência de somas parciais da série for uma sequência que converge para um número, como é o exemplo dessa série aqui, a gente vai dizer que a série é uma série convergente, ou que a série converge, né? E ela possui uma soma, que no caso é S igual a 2. Tá? Geralmente se usa a letra S para representar, né, a soma, porque é a primeira letra da palavra soma. E a gente até escreve isso aqui, ó. Somatório, quando n vai de 0 a mais infinito, de 1 sobre 2 na n, igual a 2. Mas essa igualdade aqui, pessoal, ela tem uma interpretação diferente daquela igualdade que a gente está acostumado a usar quando diz assim, ó, que 3 mais 4 é igual a 7. Porque quando a gente soma uma quantidade finita de números, 3 mais 4 é igual a 7, né, existe uma razão lógica e até pode ser feito um experimento. Né? Se eu pegar 3 canetinhas aqui, né, botar uma do lado da outra, mais 4 canetinhas, eu vou contar, vai dar 7. Isso aqui é diferente. Essa igualdade aqui é diferente, porque eu não posso somar a quantidade infinita de parcelas. Quando a gente diz que essa série aqui é igual a 2, a gente está dizendo que todo esse processo aqui de análise permite concluir que as somas parciais dessa série formam uma sequência convergente que converge para 2 quando n vai para infinito. Certo? Esse é o significado de dizer que uma série tem soma. Significa dizer que a sequência de somas parciais vai ter um limite finito, como aqui, pode ser 2, pode ser outro número qualquer, um limite finito quando n vai para infinito. Certo? Então, essa é a lógica, né, que permite concluir, né, que esta série é uma série convergente. Então, isso é muito bacana. Claro que aqui, né, nesse primeiro exemplo, para ilustrar o conceito, eu escolhi uma série que tem um comportamento, digamos assim, bem característico, né, que chama-se série geométrica. Né? O que é uma série geométrica? É uma série desse tipo quando o primeiro termo multiplicado por um certo fator dá o segundo, aí multiplica o segundo fator pelo mesmo elemento, dá o terceiro. Então, nesse caso, qual é a razão desta série aqui? É um meio. Né? Todos os termos são obtidos a partir do primeiro, multiplicando por um meio. Né? E quando a série geométrica é uma série com razão igual a um número entre menos 1 e 1, ela vai ser uma série geométrica convergente, né? E a soma da série até tem uma fórmula. Talvez vocês lembrem, para quem estudou lá no ensino médio, as progressões geométricas, né? Existe uma fórmula lá, a soma infinita da progressão geométrica, dos termos da progressão geométrica, né? Que vale em determinados casos. Né? Então, eu vou escrever só esse resultado para a gente concluir. Então. Série geométrica.
a série geométrica, que é esta série que tem esse formato aí, A vezes R na N menos 1, quando o índice N inicia em zero e vai mais infinito, né? Desenvolvendo esta série, o primeiro termo é o A, o segundo termo é A vezes R, o terceiro termo é A vezes R ao quadrado, e assim sucessivamente, vai ser uma série convergente somente se a razão da série, que é o R, for um número entre menos 1 e 1. Tá? Somente nesses casos a série vai ser convergente e a soma vai ser A dividido por 1 menos R. Então, o legal desse resultado é que ele inclui, né, evidentemente, o caso anterior, e agora tu não precisa mais se preocupar, né, com a dedução das fórmulas, das somas parciais, né, da série geométrica, etc, etc. Essa fórmula vale para qualquer série geométrica que tenha esse formato aqui. Aqui até eu acho que eu escrevi, vou fazer uma correção aqui, pessoal. É bom ter escrito ali. É 2 na N menos 1, tá? Vou corrigir aqui também. Peço que vocês corrijam, por favor. Bom, então assim, o que este resultado está dizendo? Se a razão for qualquer número, a razão é, se for qualquer número entre menos 1 e 1, a série vai ser convergente, está aqui a forma da soma. Isto é, se a razão for um número fora desse intervalo aqui, a série vai ser uma série divergente. Tá? Se a razão for 2, se a razão for 3, menos 5, menos 3, não importa. Qualquer número fora desse intervalo aqui vai tornar esta série geométrica uma série divergente. Então, esse é um caso muito importante, porque ele tem um critério bem específico e bem conhecido. Tá? Então, é um critério fácil de ser verificado. Tá? Ó, se é dito assim para ti, ó, tem uma série geométrica, né? Vai lá e identifica se a série converge ou diverge. Né? Vai lá e só identifica o valor da razão. Tá? Se tiver neste intervalo, pronto, a série é uma série geométrica convergente e está ali a fórmula da soma, inclusive. Né? Ou seja, o que nós fizemos ali no exemplo anterior é apenas um caso particular, né, da soma da série geométrica, porque neste exemplo aqui, ó, é uma série geométrica com razão igual a 1 meio, tá? E o primeiro termo é o A, né, que é o primeiro termo que aparece lá, é o A igual a 1. Então, se você substituir aqui nessa fórmula, ó, o A é 1, aqui vai ficar 1 dividido por 1 menos 1 meio, 1 dividido por 1 meio vai dar 2. Certo? Então é isso, pessoal. Vou encaminhar aqui para o encerramento da atividade de hoje. Agradeço aí a participação de vocês. Vou encerrar aqui a nossa gravação. E na próxima sexta-feira, né, teremos mais um bate-encontro aqui. Só para saber